Tem algo que quase ninguém te conta. O corpo do idoso avisa quando algo grave está prestes a acontecer. Só que esses sinais não são gritantes, são sutis, silenciosos e, por isso, passam despercebidos. Muitas vezes, a pessoa começa a dormir mais durante o dia, perde o apetite, evita conversas, diz frases enigmáticas como "preciso arrumar as malas", e a família acha que é apenas cansaço da idade. Mas não é. É o corpo pedindo atenção antes de entrar em colapso. Neste vídeo, você vai descobrir os sinais mais poderosos que o corpo do idoso emite quando está próximo do fim, e que a maioria das pessoas ignora. Entender esses sinais pode mudar completamente a forma como você cuida de quem ama, evita decisões precipitadas e transforma o adeus em algo mais humano, digno e cheio de sentido. Mudanças no sono e lucidez. É curioso como o corpo humano, especialmente na terceira idade, começa a falar em códigos silenciosos. Um dos mais reveladores é o sono. Aquele idoso que antes dormia a noite inteira, agora passa a cochilar o dia todo. E justamente quando escurece, parece ficar mais inquieto, mais agitado. Isso não é normal da idade. É um marcador delicado que merece atenção e cuidado. Luz natural pela manhã e luz âmbar à noite podem ajudar a reduzir a confusão e melhorar a lucidez. Até 30 minutos de luz solar ao amanhecer ajudam a regular novamente o ciclo circadiano. E sim, isso pode devolver momentos preciosos de clareza, mesmo nos dias mais difíceis. A lucidez, nesses momentos, não vem como um interruptor aceso, mas como uma brisa. Às vezes, o idoso volta a reconhecer rostos, a responder por nome ou até a contar histórias de décadas atrás. Esse resgate breve da consciência é um último esforço do cérebro e são minutos que valem ouro, especialmente quando aproveitados com amor, paciência e escuta. Noites mal dormidas e dias de sonolência são sinalizações claras de que o sistema nervoso central está tentando se reorganizar antes de desligar. Quando a lucidez volta repentinamente, mesmo por alguns minutos, são pistas que nos preparam, nos alertam e nos dão a chance de estarmos mais presentes. Padrões alimentares alterados. A alimentação sempre foi um símbolo de vitalidade, mas chega um momento em que o idoso começa a recusar aquilo que antes fazia parte da sua rotina. Não é teimosia, é o corpo avisando que a digestão de alimentos sólidos e proteínas já não faz mais sentido biológico. A fome desaparece porque o metabolismo já não está lutando por mais tempo, e sim por conforto. É nesse ponto que entra o conceito de nutrição de conforto. Aqui o foco deixa de ser prolongar a vida e passa a ser respeitar o bem-estar. Uma sopa morna, um chá suave, um pedacinho de fruta doce. São esses pequenos gestos que fazem diferença. Forçar alimentos pode causar dor, engasgos e mais angústia. Muitos idosos nessa fase desenvolvem um paladar emocional. Preferem alimentos que evocam lembranças afetivas. Aquele mingau de aveia que a avó fazia ou o caldo de feijão que lembra os domingos da infância. É aí que a alimentação se transforma em conexão, não fisiológica, mas afetiva. Nutricionistas especializados em cuidados paliativos dizem: mais importante do que nutrir o corpo é alimentar o vínculo. Um simples copo d'água com limão servido com carinho pode significar mais do que um prato cheio deixado de lado. Retraimento social programado. Há um momento em que o idoso deixa de atender ligações, evita visitas longas e começa a se recolher. Não é tristeza, tampouco solidão, é um processo interno de despedida. É como se o corpo dissesse: agora só o essencial. É a fase da reconexão memorial seletiva, um fenômeno pouco discutido, mas profundamente humano. Nesse estágio, muitos idosos voltam a falar de pessoas que já se foram,
revivem momentos da infância com clareza impressionante. Não é delírio. É como se o cérebro estivesse fazendo um inventário final da vida. E algumas dessas lembranças aparecem como uma chance de cura emocional, um pedido de desculpas que nunca foi feito, uma frase de carinho presa na garganta por décadas. Esse retraimento também é seletivo. O idoso passa a se abrir apenas com quem sente segurança emocional. É como se ele estivesse escolhendo os personagens finais de seu filme da vida. Para quem está de fora, o segredo está em ouvir mais e falar menos. Alterações sensoriais terminais. Nos últimos movimentos da vida, o corpo ajusta o volume dos sentidos. Sons antes imperceptíveis agora machucam. Toques delicados se tornam intensos. Isso acontece porque o cérebro está em processo de desligamento sensorial seletivo. A audição pode se tornar hiperativa. Ruídos sutis, como o tic-tac de um relógio, podem ser insuportáveis. Um erro comum é aumentar analgésicos acreditando que há dor física, quando na verdade é sobrecarga sensorial. Ao simplesmente desligar a TV, abrir a janela para ventilar e reduzir os sons do ambiente, a expressão do idoso pode mudar completamente. O tato, por outro lado, ganha um papel especial. O calor de uma mão, o afago no cabelo ou o toque leve nos ombros se tornam gestos terapêuticos. É o toque certo, feito com presença e cuidado, que vale mais do que qualquer medicamento. A percepção sensorial não desaparece, ela apenas muda de foco. Muitos idosos passam a sentir o ambiente de forma diferente. Sentem presenças, notam mudanças de energia. É como se a visão externa fosse substituída por uma percepção mais interna, mais espiritual, mais silenciosa. Desregulação autonômica. Quando mãos e pés começam a ficar frios, o coração acelera sem motivo e a respiração muda de padrão. É o sistema nervoso autônomo falhando. Um dos sinais mais claros é o padrão respiratório Cheyne-Stokes. Pausas seguidas de respirações profundas e irregulares. A coloração da pele pode ficar acinzentada, roxeada nas extremidades ou pálida demais. Isso não é apenas mau funcionamento, é o corpo se preparando para a transição. Reconhecer isso evita sustos, intervenções desnecessárias e sofrimento. Há momentos em que a melhor decisão é estar presente, com serenidade, em vez de procurar respostas urgentes. Quando a medicina já não busca cura, o que resta é o cuidado. Um cobertor quentinho, uma luz suave, uma música tranquila dizem ao corpo: você está seguro, pode descansar. Comunicação simbólica terminal. Um dos momentos mais impactantes é quando o idoso começa a usar frases aparentemente sem sentido. Vou pegar o ônibus, preciso arrumar as malas, o trem já está chegando. Essas expressões não são delírios, são metáforas. É a mente criando símbolos para explicar a própria travessia. Validar essas falas é um presente imensurável. Dizer tudo bem, está tudo pronto, pode acalmar mais do que qualquer sedativo. Famílias que acolhem essas mensagens sem interromper ou corrigir vivem lutos mais leves, mais saudáveis. Esse tipo de comunicação exige sensibilidade e escuta ativa. Não é hora de explicar, corrigir ou racionalizar. É hora de estar presente. Às vezes, o idoso apenas repete uma palavra. Outras vezes, olha fixamente para um ponto no espaço. Esses momentos exigem silêncio e presença. Desconexão perceptiva seletiva. Existe um ponto em que o idoso começa a entrar e sair da realidade de forma enigmática. Ele passa minutos em silêncio profundo e, de repente, volta com uma clareza surpreendente. Essa oscilação é um fenômeno que alguns estudiosos chamam de desconexão perceptiva seletiva. É como se o cérebro escolhesse quais estímulos ainda valem energia. Muitos desses episódios seguem um padrão cronobiológico.
próximo ao nascer do sol, em noites de lua cheia ou em datas simbólicas. É a neurobiologia da consciência em ação, regulada por hormônios como a melatonina e substâncias como a DMT endógena. Esses episódios de hiperconsciência são como janelas, abrem por um instante e logo se fecham. Quando bem aproveitados, oferecem oportunidades raras. Um último "eu te amo", uma bênção, uma música ouvida de novo. É como se o idoso dissesse: "Estou quase indo, mas ainda tenho algo a entregar". Síndrome de oligúria terminal. Quando a produção de urina começa a cair drasticamente, é sinal de que os rins já não conseguem mais manter sua função. A cor da urina muda, o volume reduz drasticamente e às vezes para por completo. É como se o corpo estivesse economizando suas últimas reservas de energia. Nessa fase, hidratação excessiva não resolve. Pode gerar mais desconforto. Aqui, o cuidado se transforma em presença. Um pano úmido nos lábios, uma esponja com chá gelado, uma compressa fria nas mãos. Esses são os verdadeiros cuidados paliativos que importam. É aqui que as conversas mais difíceis se tornam urgentes. É nesse ponto que se decide se haverá uma última música, uma última carta, uma última oração. O mais curioso é que o corpo parece aguardar isso, como se não fosse apenas biologia, mas também uma espera silenciosa por algo simbólico. Avanços científicos e preparo familiar. A ciência começou a decifrar os enigmas do fim da vida com mais empatia. Biomarcadores no sangue já conseguem prever a proximidade do óbito com boa precisão. Estudos mostram que o cérebro, mesmo nas últimas horas, mantém atividades relacionadas à memória, ao afeto e até à espiritualidade. Outro ponto revolucionário é o conceito de crescimento pós-traumático antecipado. Famílias que conversam abertamente sobre o processo de morrer antes que ele aconteça lidam melhor com o luto. Uma conversa franca, uma carta deixada, um desejo respeitado, isso cria memórias curativas. O suporte emocional familiar precisa ser valorizado. O toque do neto, o cheiro do perfume preferido, a música do casamento, tudo isso ativa circuitos de bem-estar, mesmo nos momentos finais. Quando há união, presença e compreensão, a experiência da perda se transforma em legado. E o mais poderoso de tudo, saber que mesmo diante da morte, podemos oferecer conforto, lucidez, dignidade e significado. Porque o corpo fala. E quando aprendemos a escutar esses sinais, a despedida deixa de ser um fim e se transforma num encerramento profundo e bonito. Conclusão. Quantos desses sinais você já tinha percebido, mas nunca soube o que significavam de verdade? Quantas vezes você achou que era só velhice, só cansaço, só teimosia? O corpo do idoso fala, só que ele fala baixo. E cabe a nós, que amamos, silenciar o barulho do mundo e escutar com o coração. O que você vai fazer com tudo isso que aprendeu hoje? Vai começar a enxergar o seu pai, a sua mãe, aquele vizinho idoso, com um novo olhar? Quem reconhece esses sinais transforma a dor em presença e o fim em um início de paz para quem fica. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, compartilhe com alguém. Às vezes, uma simples mensagem pode evitar arrependimentos. E me conta nos comentários, qual desses sinais você já viu acontecer com alguém próximo? Quando a gente fala, a gente cura. E quando a gente compartilha, a gente cuida melhor.